atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 49 de 2025. Eu, André Zola, João Boreço, Márcio e Gilberto, na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema O Cristo, que faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro 3º de O Livro dos Espíritos, As Leis Morais, capítulo 8º, Lei do Progresso, item 2, Marcha do Progresso. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 27, intitulada Negócios. No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro de Valdo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa. Nós estamos no capítulo Mal Olhado e Feitiçaria, no item Mal Olhado e Feitiçaria. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Editorial no programa Verdade e Luz. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio que devemos para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma.
combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último jota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo, sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz, número 49 de 2025, capítulo 8º do livro 3º, As Leis Morais, Lei do Progresso, item 2, Marcha do Progresso, nós vamos ao estudo do Livro dos Espíritos. Pergunta 784, assim Allan Kardec a escreve. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando, em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Márcio, por favor. E os espíritos respondem: enganaste. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal, e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal, para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas.
Analisando essa questão, eu me lembrei de Kardec, lá em Obras Póstumas, um livro muito grandioso ler, né, como tudo de Kardec, e lá Kardec utiliza de um cálculo didático que nos deixa bem claro essa influência do meio que acontece, né, e que graças a essa influência, a moralização progressiva vai dominando o meio social, ou seja, uma lei, né, vai puxando a outra, a lei de sociedade, né, vai sendo executada e dessa forma vai criando condições melhores para um mundo melhor. E vamos trazer aqui na íntegra, me perdoe, Zola trazer na íntegra, porque as palavras são de Kardec, né, mas é um cálculo sim, né? Ele diz assim: admitamos que em 100 indivíduos haja 25 bons e 75 maus. Destes últimos, 50 se contam que o são por fraqueza e que seriam bons se observassem bons exemplos e, sobretudo, se tivessem sido bem encaminhados desde a infância. Dos 25 maus, nem todos serão incorrigíveis. E diz Kardec: no estado atual das coisas, os maus estão em maioria e ditam a lei aos bons. Suponhamos que uma circunstância qualquer opere a conversão de 50% deles. Os bons ficariam em maioria e a seu turno ditarão a lei. Dos 25 outros, francamente maus, muitos sofrerão, perdoe-me, a influência daqueles, restando apenas alguns incorrigíveis, sem preponderância. Então, já exprime toda essa resposta também do Livro dos Espíritos. E trazendo, assim, a resposta para essa questão, ao pensamento da questão anterior lida no último programa, né, onde fala que os abalos vêm para retirar os obstáculos que diminuem a velocidade do progresso, né, que é muito bem claro ali. Como consequência desses abalos, uma consciência mais firme de que o mal, uma consciência mais firme de que o mal faz mal, cresce no meio, trazendo essa ideia de Kardec, e influencia os seres à regeneração. E, por consequência da regeneração, passam aí sim a procurar o bem. Né? Porque não é porque deixou de fazer o mal que ele se torna bom, não. Primeiro ele se torna consciente, para partir para uma regeneração, para depois ter essa consciência do bem. E isso nos ficou bem evidente, trazendo um exemplo bem claro para nós, na última pandemia, que é mais uma que abalou o mundo. O mundo abalou e pairou uma reflexão de que, no ritmo de que estava indo, encararia um colapso ou a total aniquilação, uma total aniquilação bem próxima. Pós este abalo, muitos que permaneceram vivenciando e propagando o mal ou o egoísmo por si só dizendo, encontraram essa nova consciência como um obstáculo e não conseguindo influenciar da mesma maneira que antes, o que ocasionou um equilíbrio e desaceleração de suas atitudes egoísticas. Não o pensamento, mas as suas atitudes, conseguir realmente confirmar. O que aparenta que o mal está em evidência, que até a pergunta que Kardec coloca ali, porque é o pensamento de todos nós que ele coloca ali, que aparenta que o mal está em evidência, proporcionando uma ilusão de desaceleração moral, nada mais é o sinal de os que despertaram para uma consciência de que o mal faz mal, não aceitam mais essa influência egoística, fazendo com que a máscara da hipocrisia do mal caia e seus atores fiquem em evidência. Resumindo, o aparente recuo moral nada mais é que sinal de progresso da humanidade para a regeneração. Muito obrigado, Márcio. Pergunta de número 785 do Livro dos Espíritos. Assim Kardec a formula: qual é o maior obstáculo ao progresso? João, por favor. E os amigos espirituais assim responderam: são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico.
e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que existe, além do gozo dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Aqui tem uma citação do capítulo 12, né, sobre o egoísmo. Bom, queridos amigos, né, Zola, Márcio, ouvintes, telespectadores, os maiores obstáculos ao progresso do homem na Terra estão assentados, como disse na resposta, né, no orgulho e no egoísmo, que com certeza não vão reinar para sempre. O progresso moral tem sido atingido por essas duas forças das sombras, mas mesmo assim, ela continua sua marcha pela força que Deus nos dá. E por muitas vezes ainda, a marcha do progresso se torna lenta, em virtude dos problemas criados pelos homens, que por várias vezes ignoram a verdade. Mas quando estritamente necessário, o progresso moral quebra todas as barreiras, desimpedindo os caminhos por processos como fome, guerras e pela dor. E o progresso intelectual, ele vem sempre primeiro, por ser imediatista. E os seres humanos, no estágio em que se encontram, são levados para o conforto exterior, que é o mais fácil, por não requerer muita renúncia. Como o progresso intelectual, o homem cada vez mais sentirá necessidade do aprimoramento espiritual, que é o que lhe falta para alcançar a felicidade. O ignorante ao progresso moral, ele se apega ao progresso intelectual, porque os efeitos nestes são sinais mais visíveis e, por conseguinte, mais aceitáveis. E o progresso moral é menos visível em seus resultados, mais demorados seus efeitos, mais difíceis seus frutos. Assim, os imediatistas desistem de sua busca, mesmo que sejam incentivados para tal. E, por fim, a doutrina dos espíritos tem a sagrada missão de mostrar aos homens a moral cristã na sua grandeza espiritual, para que com sua evolução ele possa cada vez mais deixar de lado as ideias inferiores e se conscientizando da importância de ir em busca do progresso moral. Muito obrigado, João. Amigos ouvintes, amigas ouvintes, telespectadores e telespectadoras, um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouco. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Retornamos ao estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º, Leis Morais, capítulo 8º, Lei do Progresso, item 3, Povos Degenerados. Na pergunta 786, Allan Kardec assim a formula: a história nos mostra uma multidão de povos, após terem sido convulsionados, recaíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Márcio, por favor. E os espíritos respondem: quando a tua casa ameaça cair,
tu a derrubas para reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas, até que ela esteja reconstruída, haverá desarranjos e confusões na tua moradia. E Kardec deixa seu comentário, acrescentando essa resposta. Compreende isso também. És pobre e morarás num casebre, mas ficas rico e o deixas para morar num palácio. Depois, um pobre diabo, como eras, vem tomar o teu lugar no casebre e se sente muito contente, pois antes não possuía um abrigo. Pois bem, compreende então que os espíritos encarnados neste povo degenerado não são mais os que o constituíram nos tempos de seu esplendor. Aqueles, logo que se tornaram mais adiantados, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros, menos avançados, tomaram seu lugar, e por sua vez também deixarão. Nos faz até uma alusão, lendo aqui, né, da lei de destruição, né, que nós já lemos. Tudo para a evolução, nada é para o extermínio. Se, como, assim, sendo bem sucinto, porque a resposta de Kardec já foi bem longa, trazendo a lei de destruição para elucidar um pouco, quando lá Kardec nos trouxe, e nós tratamos do assunto, por exemplo, aqui que houve aqui a invasão dos europeus aqui na América. Tínhamos populações muito evoluídas para eles naquele momento. Os europeus vieram, destruíram tudo aquilo, e depois, com o tempo, foram se juntando a cultura antiga com a nova e reconstruiu-se algo novo. Aqueles espíritos que já estavam lá morando, que eram realmente superiores, já tinham vivido o que tinham que viver nesse mundo de provas e expiações, progrediram para algo maior. Né? É isso que ele quer dizer. Então, ou temos o exemplo do Egito, né? Grandes construções, povo muito adiantado, não quer dizer que tudo foi morto. Foi apenas invadido, como ele diz aqui, e os espíritos mais evoluídos que lá estavam também ascenderam regiões maiores. E assim acontece. Não é que nada se destrói, tudo se renova. É isso que Kardec quer aqui nos trazer, os espíritos, mais uma vez. Tudo se renova. E aquilo onde que não lhe cabe mais, você melhora, você ascende em melhores lugares. E aquele lugar que aparentemente parece destruído, tem pessoas que nem aquilo tem para morar. E vem. Assim viemos nós do mundo primitivo, por provas e expiações, vamos para um mundo de regeneração, e aí por diante. É evolução. Simplesmente isso. Interessante, né, Márcio? Ele compara o corpo, né, de alguns povos como um casebre. Aí a turma melhor, vem a turma mais que está precisando morar numa casa melhor. Pergunta, João, eu tenho perguntas, 3 perguntas, eu vou formulá-las uma de cada vez, e você, por favor, leia a resposta para depois fazer o comentário. Pergunta de número 787. Não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Resposta dos amigos espirituais: sim, mas dia a dia elas se aniquilam corporalmente. 787A. Qual será o destino futuro das almas que animam essas raças? E os amigos responderam: chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias experiências. Deus não deserda ninguém. Pergunta 787B. Então os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? E os amigos respondem: tu mesmo o foste, mas de uma vez antes de seres o que és. Bom, queridos irmãos, queridos Zola, Márcio, telespectadores e ouvintes, né? O resumo, né, o comentário sobre nas 3 perguntas, nós podemos dizer para vocês que nos dias de hoje ainda existem raças rebeldes ao progresso, com certeza, né? No entanto, é de fácil explicação essas anomalias encontradas na raça humana atualmente. Tudo pela lei de afinidade espiritual, que é muito clara em tudo que existe. Essas raças rebeldes, elas reúnem homens iguais, mesmo vindo de outros países. É a lei da afinidade, né? Como falamos aqui. Sintonia.
e eles são atraídos para onde encontram um ambiente com o qual se afinam. Essas raças mudarão com certeza, como todas as outras raças obedientes à luz pelos processos de reencarnação. E as suas ideias vão se firmando ao alcance dos elevados conceitos que as libertarão. E com o passar do tempo, vai acontecer essa transformação com certeza, irmãos. Na reunião dessas raças, a gente pode sentir que existem ideias conservadoras também, até mesmo no aspecto da religiosidade. E aqueles que não acompanharem o progresso vão ficando para trás, de certa forma. Sabemos que os rebeldes o são por pura ignorância. E isso dura enquanto a verdade não chega até eles. Mas com o tempo, tudo será realizado com amor, trazendo para todos grande esperança. Com certeza, nós também já fizemos parte dessas raças rebeldes em outras épocas, impulsionados por quê? Pela ignorância, com certeza, né? E a partir do momento que começamos a conhecer a verdade, com certeza tivemos o auxílio de mãos amigas e tolerantes que em muito contribuíram conosco. E os espíritos de luz que nos mostram o caminho, mesmo que vivamos na escuridão. E nessa certeza, nós reunimos esforços para vencer as nossas imperfeições, para que um dia possamos acompanhar a verdade, né? Então nós já fomos selvagens, né, Zola, antes de sermos o que somos, né? Olha, João, o duro é a gente não ter o tempo do verbo correto, né? Fomos. O duro é termos hoje ainda na sociedade comportamentos de selvageria, né? Que imperam, né? E envolvem muitas criaturas aí que chama atenção. Ou seja, o instinto selvagem ainda está presente, às vezes, né? Infelizmente. Infelizmente. Eu achei muito interessante a resposta da 787B, né? Então os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Aí o espírito responde: tu mesmo foste, mais de uma vez. Puxa vida, hein? É uma puxada de orelha. Tu mesmo fostes, mais de uma vez, né? Eu Pensou. acho isso muito interessante. As bênçãos da reencarnação. Zola, Sim, só uma João. coisinha. Porque a gente sempre gosta de falar assim, no passado eu devo ter sido um rei, né? Um homem de bem, mas você viu o que eles colocam aí? Sim. Isso daí é a pura verdade, com certeza, né? Perfeito. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No Momento Evangélico, nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, nesse programa de número 49 de 2025. A lição é intitulada Negócios. Nessa série, o Espírito Emmanuel sempre irá citar um texto do Evangelho, do Novo Testamento ou do Velho Testamento, aonde ele fará as suas considerações. E Emmanuel anota o seguinte, abre aspas, e ele lhes disse: por que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Esta é uma citação que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49. O homem no mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorve-se outros no estudo dos mercados.
Os países têm negócios internos e externos. Os serviços que lhes dizem respeito utilizam-se em maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muitos raros os homens que se consagram aos interesses ternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da Terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Aspas. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? João, Márcio, amiga telespectadora, amigo telespectador e ouvintes do programa Verdade e Luz. Interessante o tema da lição, né? Negócios. E quando se fala de negócios, você fala de que há uma permuta, há alguém buscando algo, ganhando algo, trocando algo, fazendo algo. E todos os aspectos que a gente fala de negócio estão ligados ao mundo ao qual nós estamos imersos. O que Emmanuel coloca aqui é que existem negócios, aspas, que estão ligados a uma lei, que não é a lei de mercado, é a lei divina. João, como é esses negócios ligados à lei divina? Então, né, Zola, essa mensagem de Emmanuel, ela nos leva à reflexão sobre o foco principal do homem na face da Terra, ou seja, viver pensando somente nas coisas da matéria. Como você falou, nos negócios voltados a coisas materiais. E também Emmanuel nos mostra a necessidade de transitarmos pelos caminhos do espírito, mas também da matéria, que são importantes, né? Agora, o homem, ele se opõe a isso. Ele não coloca, podemos dizer assim, os negócios terrenos em sintonia com os interesses da providência divina. E a lei natural indica o verdadeiro rumo, a verdadeira felicidade. E as leis divinas, elas são perfeitas, mas delas nos afastamos quando nossos talentos não frutificam no mundo de amor, de justiça e de caridade. Então, de modo algum vamos lembrar bem a todos que de modo algum nessa lição, Emmanuel condena o empenho do homem nos negócios terrenos. De modo algum, ele não condena isso, mas ele nos adverte certamente que não existe outra razão para o progresso intelectual senão impulsionar o progresso moral, que foi o que nós tratamos, né, na pergunta 785 do estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Sobre esse assunto, nessa pergunta mesmo, Kardec tem os seus comentários. E concluindo esse meu pensamento, eu vou trazer o comentário de Kardec para a gente ver o que ele fala sobre esse nosso assunto. E ele diz assim, ó, há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que, todavia, não caminham simultaneamente: o progresso intelectual e o progresso moral. Ele diz assim, entre os povos civilizados, o primeiro recebe neste século todos os incentivos desejáveis. Também atingiu um grau desconhecido até os nossos dias. Então é preciso que o segundo, que é, né, o aspecto moral, esteja no mesmo nível e que se comparem os costumes sociais de alguns, e se a pessoa, compara os costumes sociais de alguns séculos atrás, a pessoa precisa observar que já teve muito progresso nisso. Nós já melhoramos muito, mas nós continuamos ainda, infelizmente, dando mais valor para as coisas materiais do que para as coisas
espirituais. Nós só pensamos em um tipo de negócio, mas nós temos que pensar nos nossos negócios, olha, nos dois tipos, espiritual e material. Porque na minha opinião, um completa o outro. Porque você viu bem que fala, Emmanuel não condena que a pessoa tenha seus negócios, mas ao lado também das coisas espirituais. Eu entendi dessa forma. Márcio, é possível viver no mundo sem ser do mundo? Ah, sim. Eu vejo essa como a grande jogada desse texto, né? Que a gente busca a paz no mundo e esquece da paz íntima, a gente perde essa paz. Estar no mundo sem ser do mundo, como disse Jesus. Você pode ter as coisas materiais, buscá-las, mas não com o intuito delas te dominar, né? A gente fica buscando muito, assim, fazendo uma análise, Zola e meninos, no mundo a gente busca muito o que hoje em dia tem um nome chique, né, de network, né? As relações interesseiras de nossa parte, em busca sempre de salários astronômicos, posições sociais, posição interesseira de nossa parte. Isso vai tirando a nossa tranquilidade, porque é essa busca no mundo, desses negócios no mundo, dando maior ênfase a eles, que é o que a gente faz, nos tira a tranquilidade e vai nos afastando das relações que realmente nos fortalecem, que é na busca do si mesmo, que é da paz interior, dessa ligação com o divino, né? Que é a realização do nosso dever, que é do amor ao próximo. A gente vai se afastando das relações edificantes de amor ao próximo e vai buscando por nossas próprias pernas essa perturbação ao qual vivemos hoje em dia com o nome de network. Então é indispensável nós renovarmos, através do Cristo, essa condição nossa de busca da paz, sendo buscar a paz íntima, né? E não a paz do mundo. E assim, tendo essa nova concepção, né, de renovação de si, de busca do que é realmente necessário, né, essa renovação vai diminuindo a nossa importância das coisas do mundo, né, e vai nos fazendo entender que temos que ser mais moderados em nossos desejos materiais e nos fazendo contentar com a nossa posição, sem invejar as dos outros, constituindo as networks, atenuando assim a impressão moral dos reveses e das decepções que experimentamos e que nos coloca num buraco dessa paz do mundo que nos leva a decepções. E aí vamos entendendo que ser mais rico não é através das networks ou coisas dos negócios do mundo. Mais rico a cada reencarnação, a gente vai entendendo que é proporcional ao nosso desprendimento das coisas materiais e a aquisição das coisas morais, como disse com Cristo, né? Estou cuidando das coisas de meu Pai, de amar ao próximo para chegar até ele. É nesse sentido que vamos buscando, então, a verdadeira paz, a paz com o Cristo, desvinculando o desprendimento da perturbação e intranquilidade, da paz no mundo, dando equilíbrio às buscas materiais, aos negócios materiais, ao que realmente importa, a renovação de si mesmo. Muito obrigado, Márcio. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora, no programa Verdade e Luz, Diálogo à Luz do Espiritismo. O livro de Valdo Franco Responde, organizado por Cláudia Saigusa, volume 2, capítulo Mal Olhado e Feitiçaria. Item Mal Olhado e Feitiçaria. E a pergunta formulada de Valdo, o tema é assim:
A maioria das pessoas acredita em mal-olhado e feitiçaria. Há quem afirme que é crendice popular, ignorância. Já outros citam a famosa frase: há mais mistérios entre a terra e o céu do que imagina a nossa vã filosofia. E há uma terceira corrente que mistura as duas e diz o seguinte: eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Como o Espiritismo vê esse assunto? Edivaldo Franco responde: naturalmente, o texto de Hamlet é perfeito e se adapta à doutrina. É também aquele outro dos espanhóis. Eu não creio em brujas, pero que las hay, las hay. E a doutrina espírita examina a problemática do ponto de vista dos fenômenos anímicos. A denominação mal-olhado nada mais é do que uma intensa vibração mental de alguém que é dominado por sentimentos inferiores, como a inveja e a competitividade. Ao descarregar essa onda de sentimentos negativos e de vibrações perversas, muitas vezes atinge aquele contra o qual é dirigido esse pensamento perturbador. Atinge-o porque o outro se encontra numa faixa vibratória equivalente, estabelecendo-se uma sintonia que capta aquela descarga perturbadora. Quanto à feitiçaria, a questão é ainda mais profunda. Se remontamos às tradições esotéricas e às doutrinas do passado, encontramos na historiografia dos povos, desde os mais primitivos até os mais modernos, a crença na goécia, magia negra, e em outras formas da prática do mal. A feitiçaria, conforme conhecemos no Brasil, nas ilhas do Caribe e em outros países dessa região, é uma herança cultural do animismo africano. Estou perfeitamente de acordo com o egrégio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, quando diz que os espíritos zombeteiros riem dos exorcismos e também se entregam ao deboche diante de atos de feitiçaria. Trata-se das entidades frívolas e brincalhonas. No entanto, em alguns casos, em razão da sintonia, da indução psicológica e da autossugestão, o indivíduo pode ser vítima de espíritos perversos quando encontra o campo mental e vibratório afim. Passam a perturbar, mas sempre sobre a lei de causa e efeito. Porque ninguém resgata o que não deve. Ninguém sofre de que não tem necessidade para evoluir. Que existem os que se dedicam a essas práticas denominadas das mágicas, sem dúvida. Que o seu resultado seja eficiente, temos dúvida. Márcio, amigas e amigos ouvintes e telespectadores, mal olhado pega, Márcio? Da mesma forma que o bom olhado, depende da sintonia de quem está te olhando, né? Semelhante atrai semelhante, já nos diz a doutrina, né? Não é mesmo? Ele já está semelhante. Então, se a gente coloca o mal olhado, porque o mal está em nós. Se a gente tivesse realmente boas intenções, a gente teria boas vibrações para aquela pessoa ou para qualquer outro objetivo. A doutrina é bem clara, semelhante atrai semelhante. E nesse sentido, atraímos também do outro lado. Quando emanamos maus pensamentos, né, sentimentos, pensamentos, a gente emana e vai buscar a mesma sintonia de encarnados e desencarnados. É o que a doutrina espírita nos fala. Os espíritos também, de terceira ordem como nós, mas mais endurecidos e também na mesma vibração que nós, da mesma terceira ordem, vão estar tudo junto e todo mundo no mesmo pacote. E como diz a doutrina, eles se divertem com isso. Porque eles se sentem mal e querem que todo mundo fique mal. E quando todos ali estão mal naquela sintonia, eles riem, né, se divertem e ainda te insuflam pensamentos que estão na mesma sintonia a continuar fazendo o mal. Então, por que não pegamos então essa sugestão e façamos o contrário? O bom olhado, né, que a gente até falou no início. Por que não emanamos bons pensamentos? Porque ainda não temos bons sentimentos. Enquanto não aprendemos a nos educarmos sentimentalmente, para podermos nos melhorarmos, e tratando o que estudamos agora há pouco, né? Buscar mais o nosso dever, né? Essa renovação íntima nossa, e sintonizarmos mais com o nosso dever enquanto seres criados por Deus, que é cumprir a lei do amor, né? Se cuidarmos mais de nós para aprendermos a nos amar e amar ao próximo,
emanaremos bons olhos, bons olhados, e aí também atrairemos companhias espirituais melhores e faremos condições melhores para que todos fiquem com bons olhados e não mais mal olhados. Feitiçaria, como disse ali, pode até existir, né? Como diz assim, né? Mas o resultado e a sua eficiência, temos dúvida. Então, sejamos bons, que isso é uma certeza. Ô João, nós às vezes somos levados e envolvidos, né, por estas situações, né? Que a gente não seja a causa, mas às vezes nós podemos também não sermos vítimas dessas situações por alguma razão, né? Alguma inveja, alguma coisa, né? E tem um pensamento que diz assim, abre aspas, né? É natural que você faça invejosos, inimigos não. E às vezes as pessoas, por inveja, tomam comportamentos dos mais inviáveis, inadequados possíveis. Como é que a gente pode fazer para não ter invejoso, hein, João? Para não ser ou para não ser e não ter? Os dois, para não ser e não ter. O Márcio foi muito feliz no que ele falou, que isso depende da sintonia. Você entendeu? A gente não ser invejoso é difícil, porque às vezes você vê uma pessoa muito bem, te dá às vezes uma vontade de você fazer alguma coisa para que você possa chegar até onde ela está. Eu não sei se isso seria inveja, você entendeu? Mas é tudo questão realmente de sintonia, questão de como você vê as coisas. Oi, Márcio, você riu? Conta para nós o que você está rindo. Me lembrou uma coisa, aquela velha história. Se o Zola ganhar na Mega Sena, por exemplo, eu falo, nossa, que bom que o Zola ganhou. Aí o Zola começa a ficar feliz, fazer um monte de coisa, eu falo, que caramba. Ele começa a ficar sorrindo muito, fala, nossa, ele veio do dentista hoje, né? Tá com essa boca cheia de dentes sorrindo para mim. Daqui a pouco ele continua mais feliz, você começa a querer, com essa inveja, bater no Zola. Por que ele é tão feliz? Por que ele ganhou na Mega Sena e eu não ganhei? Aí começa, né? É exatamente esse processo, né? A gente tem que ter um cuidado, na minha opinião, assim. Por exemplo, você vê uma pessoa bem, você tem que primeiro parar e pensar, o que essa pessoa fez para ficar bem? Porque às vezes tem pessoa que trabalha para conseguir alguma coisa. Você não trabalha, então você não entende por que ela conseguiu aquilo. Então eu acho que quando uma pessoa consegue alguma coisa, eu acho que, eu não sei, eu sou meio fraco para isso, como que eu acredito que nós todos somos. Você tem que ficar feliz e desejar toda a felicidade do mundo para aquela pessoa. E procurar, se for possível, que ela alcance um patamar legal, se for possível você também alcançar, desde que você não prejudique ninguém, você não fica como nós estávamos estudando, só pensando em coisas materiais, você entendeu? Porque nós temos que viver. E aquilo que você diz é tudo questão de sintonia. Agora, Zola, receber o mal olhado. Pô, como que você recebe um mal olhado? Você recebe um mal olhado se você está no mesmo nível de sintonia que a pessoa. Porque às vezes acontece alguma coisa na tua vida, as pessoas falam, isso aí é mal olhado. Isso daí é magia negra. E até sei quem fez para mim. Como? Você entendeu? Então, eu acho que nós precisamos, sim. Eu vou ser muito sincero, eu pesquisei isso no livro O Consolador. Olha, tem um capítulo no Consolador que fala sobre isso. E sabe o que ele fala no começo, Zola e Márcio? Que esse problema do mal olhado, do bom olhado, ele funciona que nem um passe. Você recebe um passe com bons fluidos, você vai receber bons fluidos. Porque através do médium você recebe. E através de uma pessoa você recebe os maus fluidos também, como se fosse um passe. Então você precisa ficar atento a tudo isso. Você falou uma coisa, Márcio, a gente entrar em sintonia, mas é muito importante o nosso padrão vibratório. Porque eu acredito que se a gente vibrar no bem, querer as coisas no bem, vai ser como se fosse um escudo para nos ajudar a ficar isento dessas coisas. Padrão vibratório. Eu penso assim. Muito bem. Eu agradeço o Márcio e o João pelas considerações. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros,
consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações breves e finais. Márcio? Só agradecer, sempre a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de trabalho, mais um dia de vida. E obrigado à companhia dos irmãos que aqui, juntos, nessa comunhão de pensamentos, conseguimos divulgar a doutrina espírita a todos que estão conosco, encarnados e desencarnados. Gratidão a todos e ao anjo da guarda, o Gilberto, que está ali, cutucando a gente. O anjo não cutuca, mas esse cutuca, está lá na externa. Bastidor. João? Eu queria mais uma vez, como eu sempre falo nas despedidas, gratidão, Gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Gratidão ao Zola, ao Márcio e ao Gilberto pela companhia, pelo aprendizado e a todos vocês que estão sintonizados conosco em mais um programa Verdade e Luz, tanto no YouTube quanto na Web Rádio. Muito obrigado a todos, que Deus esteja sempre presente em nossas vidas. Até o próximo programa. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.